Então, é uma alegria estar aqui de manhã. Eu estou habituado a estar aqui à tarde. Porque de manhã costumo estar na minha comunidade lá na CCLX Moita, onde nós temos estado a congregar também, eu e a minha família, e tem sido uma bênção. Hoje eu estou aqui, eles estão lá, a minha esposa e os meus filhos eles estão lá, mas eu vou estar aqui a partilhar a palavra e é com muita alegria, muita honra. O pastor Joel ele não está, mas ele deu-me este privilégio de partilhar a palavra com vocês hoje, e eu espero que seja um tempo maravilhoso. Já está a ser um tempo maravilhoso na presença de Deus, é verdade ou não? Está a ser muito bom, está a ser muito bom. Deus ele é tão gracioso connosco. Nós temos um lugar onde, como a Marta dizia, um lugar seguro onde nós podemos estar. Não há outro lugar mais seguro do que estar junto de Deus. Não há outro lugar melhor onde nós poderíamos estar do que estar aqui esta manhã. Eu tenho a certeza disso. E nós hoje vamos partilhar e ler e refletir ainda a palavra de Deus, e depois ainda vamos ter um tempo para louvar. Mas eu gostava que nós abríssemos as nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 5, e vamos ler o versículo, a partir do versículo 1, está bem? Vocês podem me acompanhar. E nós hoje vamos falar sobre processos de cura. Quantos creem que Deus cura? Quantos creem que nós temos um Deus poderoso que Ele ainda cura nos dias de hoje? Sabem, nós às vezes não podemos apenas cantar acerca disso, não podemos apenas dizer palavras e frases que afirmam isso, mas nós precisamos verdadeiramente acreditar que Ele faz isso. Porque é através da fé que Ele também, o poder de Deus, Ele pode operar ainda mais na nossa vida. Então quem sabe se não é hoje que Deus também pode iniciar processos de cura na nossa vida. Quem sabe se não é hoje que Ele pode até terminar alguns processos de cura na nossa vida. Se nós, de facto, crermos que Ele pode fazer isso. Então, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói da guerra, porém leproso. Então nós vamos hoje refletir acerca da história deste homem que é Naamã. Então este versículo ele inicia o capítulo 5 e ele diz que Naamã ele era um homem incrível. Ele era um homem extremamente estimado pelo rei da Síria. Ele era tipo uma celebridade. Ele era como se fosse o nosso Cristiano Ronaldo, onde ele chegava e toda a gente ficava tipo, ele está aqui, eu tenho que tirar uma selfie com ele. Este era Naamã. Ele era um homem valente, porque naquela altura ser um homem valente na guerra era das coisas mais estimadas que alguém poderia ser e ter. E este homem Naamã, ele era um homem valente, ele era um comandante do exército, ele era famoso. O versículo diz que ele inclusive já tinha derrotado o povo de Israel, ele já tinha derrotado o povo de Deus na batalha. Só que depois o versículo, apenas com uma palavra, é quase como se ele mudasse tudo aquilo que ele esteve a descrever sobre Naamã. Porque diz que ele é incrível, ele faz, ele acontece, e depois diz, mas ele era leproso. Naamã tinha lepra. E a lepra, ainda que ela hoje em dia ela já não tem assim tanta força, ela ainda existe. Mas naquela altura era uma doença extremamente complexa de tu teres. Porque ela afetava não apenas a tua saúde, tu ficavas cheia de manchas e a tua pele começava a apodrecer. Mas mais do que isso, era uma doença muito contagiosa. Ou seja, tu teres lepra significava que até a tua vida social ia mudar muito. Tu ias deixar de ser aceite junto das pessoas, eventualmente tu ias perder contacto com as pessoas, tu ias ia começar a haver um distanciamento. Então Naamã, ele já tinha conquistado tudo o que havia para conquistar. Ele tinha feito tudo o que havia para fazer. Ele tinha lá os troféus todos em casa. Só que ele tinha lepra. E isso mudava tudo. E sabem, todos nós temos algum tipo de lepra também. Só que nós temos uma lepra que ela pode ser tratada por Jesus Cristo. Todos nós que temos Jesus Cristo, a lepra, este pecado que é lepra na nossa vida, ele deixa de nos dominar. Mas sem Cristo, todos nós diante de Deus, nós somos leprosos.
E hoje eu gostava que nós pudéssemos refletir acerca desta passagem, em que nós vamos entender que existem uma série de intervenientes nos processos de cura. Neste processo que Naamã vai viver devido a esta doença, nós vamos ver que muitas pessoas vão se cruzar com ele e vão de determinada maneira intervir naquilo que ele está a viver. E sabem, todos nós somos protagonistas ou intervenientes em alguns processos de cura. Ou nós precisamos de cura, ou nós vamos estar em contacto com pessoas que precisam de cura. Isso é certo. Então aquilo que eu gostava que nós refletíssemos hoje é como é que nós podemos aprender através da palavra de Deus a nós enfrentarmos, a nós navegarmos alguns processos de cura na nossa vida. E o versículo 2 continua e diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, eles levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Então eu gostava que nós parássemos aqui. Nós aqui vamos encontrar esta primeira interveniente no processo de Naamã, que é esta menina israelita. Ou seja, o que nós acabamos de ler é que o exército da Síria, eles vão combater contra Israel, e eles levam uma série de cativos. Ou seja, depois do tempo da guerra, quando eles venciam a batalha, eles traziam também muitas pessoas para serem escravos, para os servirem. E acontece que é levada uma menina que ela é atribuída à mulher de Naamã. Eles dizem assim: olha, tu vens para a nossa terra agora, tu vais ser nossa, e tu vais servir aqui esta mulher de Naamã. Só que esta menina, ela não escolheu ir para ali. Vocês entendem isso? Ela não escolhe ser levada. Ela não escolhe ir para aquela terra. Ela, quando é levada cativa, ela perde tudo. Ela perde a família. Ela perde amigos. Nós nem sabemos bem se ela provavelmente pode ter visto a família dela morrer. Só que, de repente, ela é levada a contribuir para o processo de cura de Naamã. Alguém que foi levado cativo, alguém que é vítima no meio de um processo, decide ajudar num processo de cura de alguém. Porque ela diz assim: tomara que o meu Senhor, tomara que ele encontrasse lá aquele profeta que está lá na minha terra, ele podia ser curado. Vocês conseguem imaginar a loucura disto? Alguém que foi levado cativo e está a dizer: não, eu posso te ajudar a tu seres curado. Tu que me levaste cativo, tu que me estás a fazer mal. Então nós não sabemos muito acerca da vida desta rapariga. Nós não sabemos bem quem ela é. Nós nem sabemos o nome dela. Ela nem é digna de ter nome nesta história. Mas alguma coisa na vida dela marcou. Alguma coisa ela já tinha visto acerca do poder de Deus. Alguma coisa ela já tinha entendido acerca do poder de Deus, que a leva a querer fazer parte do processo de cura de alguém que lhe estava a fazer mal. E sabem, esta menina, ela nos ensina uma coisa muito interessante. É que quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos o nosso sentido de identidade verdadeiramente, ele não vai mudar consoante o lugar onde nós estamos. Tu podes estar numa situação onde estão-te a fazer mal, e ainda assim, na tua essência, tu estás-te a comportar como um filho de Deus. Tu ainda assim estás-te a comportar como alguém que entende o Evangelho. Porque sabem, muitas vezes, nós não temos esta capacidade de olhar para as pessoas que nos fazem mal. Esta menina, ela olhou para Naamã e ela conseguiu olhar para ele com um olhar de compaixão. Compaixão. Porque muitas vezes, quando nós estamos a ser injustiçados, quando nós estamos a passar mal nas situações, aquilo que começa a sair, a fervilhar em nós é o nosso sentido de justiça. Ele agora vai ver. Eu sei, mas eu não vou dizer nada. Eu podia ajudar, mas eu vou ficar aqui caladinha, no meu canto. Não foi isso que ela fez.
Ela disse, tomara, meu Senhor, ele pudesse estar lá. Como é que nós reagimos às circunstâncias injustas da nossa vida? Como é que nós reagimos aos momentos em que nós somos mesmo, mas literalmente injustiçados? Sabem, há umas semanas atrás, marcou 80 anos da libertação de Auschwitz, os campos de concentração. Toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, certo? Ou seja, é uma data marcante porque nos relembra uma fase horrível da humanidade. Coisas horríveis que se fizeram contra o povo judeu. E na altura em que se marcou esta data, eu acho que foi em fevereiro, eu estava a ver algumas histórias e algumas notícias que tinham a ver com esta questão da libertação de Auschwitz. E eu deparei-me com a história de uma mulher que se chama Eva Kor. E a Eva Kor, ela foi uma mulher, aliás, ela era uma menina, ela tinha uma irmã gêmea. E na altura em que os judeus começaram a ser perseguidos, ela foi levada para um dos campos de concentração em Auschwitz, ela e a irmã dela. Eu acho que tem uma fotografia aqui, se puderem passar a fotografia da Eva, exatamente. E esta Eva Kor, quando ela era criança, ela foi levada para um campo de concentração. E lá nesse campo de concentração, ela e a irmã dela foram utilizadas como cobaias numa série de experimentos e de experiências, com medicação, enfim, coisas horríveis. Ao ponto de que houve uma vez que um dos médicos estava a testar coisas nela e ela teve 3 semanas praticamente a morrer, morta. Só que esta Eva Kor, ela conseguiu sobreviver. E ela saiu do campo de concentração, ela e a irmã. Só quando elas saíram, a família delas toda tinha morrido. Assim, uma história trágica. Só que ao longo da vida dela, ela começou-se a tornar uma pessoa conhecida, porque ela começou a falar em muitas palestras, a contar também a experiência dela, de sobreviver a um campo de concentração. E ela, há um momento na história dela em que ela é chamada para falar acerca para estar no momento em que eles iam falar sobre uma das câmaras de gás que eram utilizadas lá em Auschwitz. Ou seja, porque muitas pessoas diziam, não, isto que eles estão a contar é tudo um exagero, não foi bem assim, etc. E ela, ao ser chamada para ali, ela pensa, eu preciso, as pessoas precisam mesmo de saber o que é que realmente aconteceu. E ela consegue entrar em contacto com um dos médicos que tinha estado lá em Auschwitz, um dos médicos nazi. E ele aceita ir com ela, ele diz, eu vou lá, eu vou assinar esse papel a dizer que isto aconteceu. E quando eles chegam lá nesse dia, esta Eva, ela teve uma ideia. Ela disse assim, o que é que eu posso fazer para retribuir o facto de ele estar a dar a cara aqui? E ela decidiu escrever uma carta. Ela escreveu uma carta a dizer assim, eu perdoo tudo o que os nazis me fizeram. Eu perdoo-os a todos. Imaginem alguém que sofreu horrores. E ela diz, eu quero perdoar. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas, de outros judeus que se revoltaram com a Eva. Porque pensaram, quem és tu? Quem é que tu pensas que és para vir aqui perdoar? Perdoar o que essa gente toda fez. Porque sabem, há alguma coisa, esta Eva entendeu que a nossa atitude diante das injustiças, ainda assim nós devemos fazer aquilo que é certo. Então nós precisamos de aprender também nesta história com esta menina. Nós precisamos de ter um olhar de compaixão, mesmo diante daqueles que erram connosco. Mesmo diante daqueles que falham connosco. Mas vamos continuar aqui no nosso texto. O versículo 6 diz assim, levou também ao rei de Israel a carta. Ou seja, Naamã ele vai. E ele leva a carta e dizia assim, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ou seja, Naamã ele vai ter com o rei de Israel, ele leva uma carta do rei da Síria a dizer, olha, está aí o meu servo, por favor, fazem alguma coisa, que eu sei que aí na vossa terra vocês conseguem curá-lo. Curei o meu servo, por favor. E este segundo interveniente da nossa história, que é o rei de Israel, ele começa a entrar em pânico.
ele começa a entrar em colapso. Ele começa a dizer assim, este rei da Síria está a querer arranjar confusão comigo, ele sabe muito bem que eu não vou conseguir resolver esta situação. E ele começa a olhar para este processo de cura de Naamã e ele começa a ficar com medo. Ele começa a rasgar as suas vestes, a pensar, isto é uma loucura, eles vão nos atacar outra vez, porque eu não vou conseguir resolver esta situação. E o rei de Israel, engraçado, não é? Nós passamos de uma menina indefesa e nós vamos para um rei que tinha tanta coisa que ele poderia fazer, e ele olha para um processo de cura e ele fica com medo. Sabem, muitos de nós também, quando começamos a lidar com processos de cura de outras pessoas, nós lidamos com medo. Nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo de nos envolvermos. Só que o medo, ele nos impede de nós sermos usados por Deus no processo de cura de outras pessoas. O medo, ele impede até de Deus ele iniciar o processo de cura na tua vida. Só que às vezes nós somos levados a entrar em processos de cura de outras pessoas e nós reagimos com medo. Porquê? Porque nós estamos com medo de nos envolver. Isto aqui é muito tóxico, é muito confuso. Eu não sei lidar com isto. Isto é contagioso, isto é lepra. Eu não quero saber desta situação, eu não quero me envolver. Às vezes nós temos medo porque achamos que não estamos à altura. Esta situação é muito complexa, eu não vou conseguir ajudar, eu vou me afastar. Às vezes é o nosso medo do desconhecido. Olha, são muitos de nós que estamos aqui, a vida, ela vai nos presentear com situações totalmente desconhecidas para nós. Nós vamos lidar com processos, por exemplo, na nossa família, que nós nunca pensámos, nunca imaginámos. Alguns de nós vamos lidar com processos na nossa saúde, na saúde de outras pessoas à nossa volta, que nós nunca imaginámos. Como é que nós vamos reagir? Será que é com medo? Como é que tu vais reagir quando tu tiveres de ter conversas difíceis com os teus filhos? Como é que tu vais reagir se um dia os teus filhos chegarem ao pé de ti e tiverem coisas difíceis para te contar? Coisas difíceis no seu interior, que têm mexido com a sua identidade. Como é que tu vais lidar com isso? Será que tu vais fazer como o rei de Israel? Não. Isso é do demónio. Não quero. Vamos já jogar uma água benta. Isso é um medo, ele nos impede de nós sermos intervenientes nos processos de cura de alguém. Nós não podemos ter medo de amar. Ouçam, amar não é dizer que está tudo bem. Amar não é dizer que é tudo certo. Amar é nós amarmos como Deus ama. Sabem como é que nós podemos amar alguém? Abrindo a palavra. Dizer assim, meu filho, meu amor, meu querido, minha amiga, eu sei que tu sentes isso, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero te amar. Eu quero fazer essa caminhada de cura na tua vida. Eu não vou tipo lavar as minhas mãos e seguir, fingir que está tudo bem ou fingir que eu não me quero contagiar. Não, nós vamos fazer este processo juntos. E nós, enquanto igreja, nós somos chamados a fazer processos juntos. Porque o nosso medo vai afastar as pessoas. Vai mandá-las embora. E depois elas vão lá fora viver a doença delas. E depois a gente se admira. Porquê? Porque nós tivemos a oportunidade de nos envolvermos no processo de cura de alguém e a gente ficou com medo. Não quero me envolver. Não sei lidar com isto. Nós não podemos ter medo de amar. Versículo 8 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Às vezes nós temos de ser assim. O povo de Deus tem de se levantar quando os outros não se levantam. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e ele parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E Naamã, porém, muito se indignou. Isso foi.
dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com muita indignação. Vamos ler até aqui. Então Naamã, ele vai ter com o profeta, só que ele chega lá e o profeta ele não passa muito cavaco. Ele diz: olha, vai lá e lava-te lá no rio 7 vezes. É tipo quando nós estamos a ver os sintomas da nossa vida e a gente vai lá ao médico e ele diz assim: toma um Brufen e amanhã volta aqui para ver se está tudo bem. O Google dizia que eu estava quase a morrer, como assim? Ele nem olhou para mim bem. Não é, Tati? Então Naamã, ele indigna-se muito, ele pensa: como assim? Eu fiz esta viagem toda, eu vim de lá, longe, lá tem rios bons, e ele está-me a dizer para eu lavar nesse rio sujo aí no Jordão? E é interessante que aqui nós conhecemos o verdadeiro Naamã. Olha o verdadeiro Naamã aparecer aqui. Porque neste momento nós vamos entrar num dos intervenientes do processo de cura, que às vezes somos nós mesmos os doentes. Os processos de cura de Deus, nós também vamos fazer parte deles. Não é só os outros não têm de fazer coisas por nós. Deus vai nos convidar a nós fazermos parte desse processo. E nós entendemos aqui, nós vemos este Naamã, que ele não é apenas doente, ele é arrogante. Naamã não é só doente, ele é orgulhoso. Obrigado, Ruben. E sabem, por vezes, o nosso problema no processo de cura é o nosso orgulho. Às vezes nós estamos doentes, mas Deus não nos pode curar por causa do nosso orgulho. O nosso orgulho não deixa que Deus comece, termine processos de cura em nós. E não se enganem, que orgulho não é só ser muito altivo. Orgulho não é só a gente levantar o peito e dizer que é e acontece. O nosso orgulho às vezes esconde atrás do nosso silêncio. O nosso orgulho às vezes esconde-se atrás da nossa neutralidade. Nós arranjamos uma série de desculpas na nossa mente, mas isso não tem outro nome, é orgulho. Deus está-te a dizer para tu fazeres uma coisa e tu não fazes. E tu vais justificar com uma série de razões. Mas isso é orgulho. E sabem, o orgulho, ele nos afasta da cura. E alguns de nós somos assim. Doentes, mas cheios de orgulho. Já conheceram pessoas assim, doentes, mas orgulhosas? Estou doente, mas não vou tomar o medicamento. Não vou. Vocês estão-se a rir, vocês conhecem. Então, nós não queremos muitas vezes o processo que Deus nos oferece. Naamã, ele começa a perguntar: porquê o Rio Jordão? Para Naamã, o Rio Jordão não passava de um rio sujo. Um rio sujo, lamacento ali. Deus, tu me tiraste lá do Rio de Janeiro, Copacabana, para me vires curar em Carcavelos. Não, sem ofensa a ninguém, está bem? Já me lavei muitas vezes em Carcavelos, não se preocupe. Verdade, verdade. Ou seja, para Naamã isto era completamente louco. Vocês conseguem perceber? Ele tinha saído de um lugar onde tinha rios incríveis, onde ele podia se curar de uma forma tão confortável. E Deus apresenta-lhe esta possibilidade. Olha, vai ali ao Rio Jordão. E sabem, às vezes nós olhamos para os processos de Deus, parece que Deus está-nos a castigar. Só que estes processos de cura de Deus, eles não são uma penitência, eles são um teste à condição do nosso coração. Deus, ele está assim: tu queres mesmo ser curado? Então vamos ver se tu queres mesmo ser curado. Vamos fazer este processo juntos. Mas tu também vais ter de dar passos nesse processo. E é interessante que os processos de Deus, eles são personalizados. Eles são feitos à nossa medida. E às vezes nós ficamos revoltados. Porque que sou eu que tenho de fazer? Eu é que tenho de passar por isso. Aquelas pessoas, aquele X, o Y, Z, não tenho de passar por isso.
E Deus está a dizer, porque este processo é para ti. É para te tratar a ti em específico. Não é o XYZ. Este processo era personalizado para Naamã. Porquê? Porque ele ia ter de fazer uma coisa que ia lidar não apenas com a sua doença, mas com o seu orgulho, com a sua prepotência. Neste processo ele ia precisar de tratar outras coisas além da lepra. E sabem, Deus, para nos curar, Ele precisa também transformar às vezes o nosso caráter primeiro. Porque às vezes mais do que uma cura física, nós precisamos primeiro de uma cura espiritual, de uma cura interior. Que Deus cure o orgulho para Ele depois curar algumas coisas que estão mais à vista. Só que o orgulho, ele torna-se inimigo de nós mesmos. O orgulho vai-te levar a tu começares a arranjar trajetos diferentes quando o processo de cura é ali. Mas tu vais dar uma série de curvas e contracurvas. Porque o orgulho, ele é inimigo da cura. Então o primeiro processo da cura, ele começa muitas vezes no nosso interior. E depois no versículo 13 diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais, porque Naamã ele ia cheio de pompa e circunstância, né? Então tinha carros e montes de gente à volta. Ele era, não se esqueçam que Naamã era uma celebridade, está bem? Eles chegaram os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então estes oficiais, eles foram sábios nesta abordagem. Eles entenderam que Naamã, ele estava irritado, ele estava frustrado. E eles puderam, naquele momento, ser uma voz de sabedoria na vida dele. Eles disseram assim: tu já fizeste tanto, o que é que custa experimentar? O que é que custa? Vai lá. A gente não filma, ninguém vai filmar. Vai lá. Tu já fizeste esta viagem toda. Por que não? Mas são às vezes tem de chegar uma fase na nossa vida em que a gente tem de pensar: por que não? Deus já disse tantas vezes. Por que não tentar? Por que não dar este passo em frente? Por que não entrar no rio? Por que não começar este processo de cura que Deus já te disse onde é que Ele vai começar? Nós é que não estamos a ir ao rio. Eles disseram: lava-te, experimenta. Alguns de nós estamos aqui, há coisas que nós estamos nesta resistência com Deus. Mas hoje eu quero te dizer: experimenta entrar no rio. Experimenta. Quem sabe o que é que Deus não pode fazer? E Naamã, ele decidir ao rio. E o versículo 14 diz que então ele desceu. Ele vai ao Jordão. Vocês conseguem imaginar alguém cheio a sua imagem era tão importante. E ele vai lá. Eu consigo imaginar Naamã entrar naquele rio a pensar: eu não acredito que eu estou a fazer isto. Mas será que... Vocês conseguem imaginar? E ele começa-se a lavar 7 vezes e ele começa a lavar se calhar a primeira vez, a segunda vez, e ele começa a olhar: alguma coisa está a acontecer na minha vida. E ele lava-se mais uma e outra, e ele lava 7 vezes e diz que, consoante a palavra do homem de Deus, a carne se tornou como a carne de uma criança e Naamã ficou limpo. Naamã foi curado. Porque ele decidiu, porque ele deu um passo de fé em direção a Deus, porque ele entra naquele rio, ele foi curado. Ouçam, se nós tivermos fé, Deus pode transformar lugares totalmente banais em momentos sobrenaturais na nossa vida. Se ao menos nós tivermos fé de que Ele pode realmente curar, Ele pode transformar esta igreja num lugar sobrenatural para que a sua cura ela se manifeste na nossa vida. Se ao menos nós tivermos fé de entrar no rio e nós nos lavarmos, nós nos humilharmos, nós abrimos a nossa vida para alguém e nós iniciarmos processos de cura, onde Deus ele pode transformar lugares comuns em lugares de cura na nossa vida, que nós nunca imaginamos. Um rio sujo, mas Deus transformou aquele rio num lugar sobrenatural para Naamã.
Então, às vezes nós precisamos de fazer isso na nossa vida. Nós precisamos de dar este passo em direção a Deus. E quem sabe, se nós de facto acreditarmos que Deus pode curar, que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida, quem sabe? Se não é às vezes na simplicidade de uma conversa com um irmão, tu vais ter coragem para abrir o teu coração e começar o processo de cura em alguma coisa na tua vida. Às vezes há coisas que nós carregamos há anos e anos e anos e anos e anos. Quem sabe? Quem sabe se não é na simplicidade de uma oração? No momento em que alguém ora por ti e diz exatamente aquilo que tu precisavas de ouvir. E tu te lembras, Deus, Ele está a ver. Deus, Ele está-me a ver. Deus, Ele está a fazer este processo comigo. Se ao menos nós dermos passos de fé, se nós trouxermos Deus para o processo, isso pode se tornar um momento de cura na nossa vida. Um Deus que transforma momentos banais em lugares sobrenaturais. Se ao menos nós acreditarmos que Ele pode fazer. E o versículo 15 diz que ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Ou seja, Naamã ele ainda não estava a perceber assim tão bem. E Eliseu estava: não, isto não tem a ver comigo, isto tem a ver com Deus. E o versículo 17 continua: disse Naamã: se não queres, então eu peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto, perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, porque quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Vai em paz, Naamã. Ou seja, Naamã ele volta, e nós vamos falar aqui deste último interveniente, que é o profeta Eliseu. Ele volta e ele vai ter com Eliseu e ele diz: ele foi curado. Uau! Que loucura! Aceita este presente, por favor. Ele está a dizer: não. Isto tem a ver com Deus. Este processo, esta cura na tua vida, isto tem a ver com Deus. Eu só fui um intermediário, não preciso de presente. E depois ele diz assim: ok, mas então deixa-me levar aqui um bocadinho de terra. É o que diz aqui no versículo. Deixa-me levar um bocadinho desta terra aqui, para eu levar lá para a minha terra e eu levar este marco deste lugar santo comigo. E olha, pede lá ao teu Deus, pede lá ao Senhor, diz Ele que me perdoa. Perdoa-me, porque quando eu voltar eu vou ter de entrar na casa neste santuário deste Deus Rimom lá, porque o meu rei lá, ele vai adorar e eu vou ter de ir com ele vai se encurvar comigo e eu vou ter de estar lá, mas diz a Deus que me perdoe. Ou seja, Naamã ele estava a ser tão honesto. E Eliseu, ele poderia ter reagido de muitas maneiras. Ele podia ter olhado para Naamã e pensar: olha, este foi curado e ainda não entende nada. Estamos a falar do outro Deus lá. Ouça. Havia tanta coisa porque ele poderia dizer. Só que Eliseu ele diz uma coisa tão interessante. Ele diz assim: vai em paz. E é tão interessante que Eliseu ele consegue olhar para o processo de Naamã e ele perceber: esta pessoa não tem tudo resolvido ainda, mas Deus está a derramar graça na vida dele agora. Deixa Deus trabalhar o processo na vida desta pessoa. Às vezes a gente quer acelerar coisas e as pessoas ainda estão a entender quem Deus é. Nós temos de saber entender os timings dos processos que as pessoas estão a viver. Vocês entendem isso? E Eliseu ele teve esta sabedoria de perceber: vai em paz, faz o teu processo, continua o teu processo com Deus. Eventualmente tu vais entender mais acerca de quem Deus é. Eventualmente este processo ele vai fazer mais sentido. E ele diz assim: shalom, vai em paz. E sabem que o conceito de shalom no hebraico ele não é uma paz só de fica bem. É uma paz na sua plenitude. Ou seja, Eliseu ele estava a entender: olha,
Que esta plenitude da paz de Deus, ela permaneça em ti. Vai em paz. Vai em paz nesse teu processo, que Deus ele vai continuar a fazer o processo contigo. E nós precisamos ser também aquelas pessoas que intervêm em processos de cura uns dos outros e derramam graça. Que têm a capacidade de trazer graça na vida de alguém. Então aquilo que nós aprendemos nesta passagem é: queres ser curado? Entra no rio. Dá um passo de fé. Dá um passo de coragem, de humildade. Porque quem sabe se Deus não está a iniciar um processo de cura na tua vida. Um processo onde Ele nos faz participantes, mas que tu precisas de dar passos de fé também em direção a isso. E se tu tens a possibilidade de fazer parte do processo de cura de alguém, aprende também com Eliseu, aprende a derramar graça na vida das pessoas. Quero vos convidar a ficarmos de pé, pode ser? Eu já estou mesmo a terminar. Então, para alguns de nós que estamos aqui hoje, talvez o que nós precisamos é de começar processos de cura. É iniciar. É dar o primeiro passo. E aí, às vezes não vai ser um passo inacreditável, não vai ser uma coisa assim, por aí além. Mas para nós vai ser um grande passo. E para outros de nós que estamos aqui, nós já estamos no processo há tanto tempo e nós precisamos de terminar o processo. Deus já te deu tudo o que tu precisavas para terminar esse processo de cura. Tu precisas de fechar esse processo. Porque às vezes nós continuamos ali na roda viva ainda, a ruminar na dor, a ruminar. Deus já curou. Amigo, segue em frente. Fecha esse capítulo de uma vez por todas. Em Tiago 5,16, a palavra de Deus diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não diz lança um pó especial. Não. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai e orai. E é tão interessante que neste versículo nem diz assim: confessa ao teu pastor, confessa ao teu líder. Diz: confessai uns aos outros. Às vezes aquilo que nós precisamos de começar num processo de cura na nossa vida vai ser nós confessarmos alguma coisa a alguém. E se calhar a partir dali Deus vai te dar a força e a capacidade para tu falares com outros, falares com o teu líder, o teu pastor, e ele te ajudar nessa caminhada. Mas quem sabe se tu não precisas só de começar aqui, confessar. Pedir oração. Quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que nisso nós vamos ser curados. E isso, a nossa cura às vezes vai ser isto. Para outros de nós, a nossa cura vai ser perdoar alguém. Porque às vezes perdoar alguém também é um processo de cura. Para outros de nós, a nossa cura vai ser pedir perdão. Nós temos de pedir perdão para nós curarmos. Às vezes a nossa cura é nós nos perdoarmos a nós mesmos. Às vezes nós estamos em processos que nós não nos conseguimos perdoar. Em outros casos, a nossa cura vai ser só esta obediência. Tu tens de entrar no rio. E eu não sei qual é o rio que Deus está-te a convidar. Mas tu sabes. Eu não sei. Mas tu sabes muito bem. Tu sabes muito bem o que é que tu precisas de fazer para começar esse processo de cura. E sabem, nós, na semana que vem, nós vamos celebrar a Páscoa. Nós vamos celebrar, nós vamos relembrar, nós vamos comemorar, nós vamos marcar um momento tão importante na nossa vida. Tão importante na nossa história. Em que a palavra de Deus diz que Ele deu o seu Filho, o seu unigênito Filho. O Deus encarnado. Ele encarnou, Ele veio, Ele morreu numa cruz. O sangue dele verteu naquela cruz. Por todos nós.
Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está aqui neste lugar. A presença dEle está aqui. E quando Cristo Ele veio, quando Ele dá a sua vida, quando Ele verte o seu sangue, o sangue de Jesus neste sacrifício perfeito, Ele tornou-se também o antídoto para a nossa lepra. Porque todos nós temos esta lepra que se chama pecado. Todos. E quando nós recebemos Cristo, nós também somos cobertos, nós somos lavados pelo seu sangue, que nos purifica desta lepra. E este sangue de Cristo, em Hebreus 12:24, diz que o sangue de Cristo ele fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Cristo fala coisas superiores. O sangue de Cristo fala mais alto do que qualquer processo de cura, qualquer doença da nossa alma, qualquer doença física, qualquer doença emocional. O sangue de Cristo fala mais alto. Ouçam, nós precisamos, por vezes, fazer isto, clamar pelo sangue de Jesus. Clamar pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Clamar pelo sangue de Jesus sobre a nossa saúde. Clamar pelo sangue de Jesus pela nossa família. Pelo nosso casamento. Pelos nossos filhos. Pelo nosso trabalho. Porque o sangue de Jesus fala coisas superiores. Ele tem poder. Ele não é uma imaginação, não é uma ideia. Se nós tivermos de facto fé, o sangue de Jesus, quando nós entramos no rio, ele é o antídoto que nos cura da nossa lepra. E nós vamos ainda louvar a Deus e nós vamos cantar acerca disso. Vamos cantar acerca deste sangue. Este sangue que não foi pelas nossas obras, não foi por nós fazermos muitas coisas, não foi porque não fomos nós que fomos à cruz, foi Cristo. Ele já pagou tudo o que havia para pagar. Mas ainda assim nós somos convidados a entrar neste processo de dar passos de fé em direção a Ele. Em que nós entendemos, poxa, a minha vida mudou completamente depois que eu comecei a dar passos de fé em direção a Deus. Quem sabe, se não há ainda mais coisas que Deus quer fazer na tua vida, se tu de facto deres passos em direção a Ele. Se tu de facto clamares, reconheceres, há poder no sangue de Jesus. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto o grupo de louvor se prepara e podem já subir, está bem? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós, neste momento, nós queremos clamar, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós, enquanto igreja, nós queremos nos unir em fé e declarar que nós cremos que há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos cobre, o sangue de Jesus que nos limpa, o sangue de Jesus que nos purifica, que tem poder para ir ao mais profundo da nossa alma e nos curar da nossa lepra, que tem poder para ir ao mais profundo do nosso corpo, na nossa saúde. Ele tem poder para salvar, tem poder para curar. E Deus, nesta manhã, se há alguém aqui que precisa de entrar no rio, se há alguém aqui que tu tens convidado a dar passos em direção a entrar neste rio, Senhor, que esta pessoa não saia daqui sem entrar e se lavar por completo neste Jordão. Senhor, que o medo, que o orgulho não nos afastem da cura que tu tens para nós. Deus, tu tens uma vida cheia e plenitude para nós e nós queremos experimentar e usufruir de toda a plenitude que há em Cristo. Senhor, então que nós não sejamos o impedimento para o poder de Deus em nós, o teu poder em nós, Senhor. Deus, e aqueles de nós que precisamos de concluir processos, em nome de Jesus, que esses processos se terminem agora. Senhor, que tu termines processos de cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue ele possa completar por completo, Senhor, os processos em que nós temos resistido em terminar, Deus. Deus, e quem sabe se esse culminar não é uma conversa com alguém, não é orar por alguém, não é alguém orar por nós, Senhor. Deus, então nós queremos dizer que tu tens total liberdade aqui neste lugar, Deus, para fazer aquilo que tu quiseres, Senhor. Nós queremos estar apenas
disponíveis, atentos e obedientes à tua voz, Senhor. Deus, então tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós que está aqui, Senhor. Deus, completa a tua obra, completa o teu mover, por completo tudo aquilo que tu tens para fazer esta manhã. Faz aqui entre nós, Senhor. Nós queremos estar disponíveis a isso. Amém. Nós vamos cantar esta música e se, ao longo desta canção, se tu quiseres sair do teu lugar e orar por alguém, há total liberdade para isso. Creio que o pastor Joel, ele permite dizer isso. Não vamos ser espectadores, não vamos apenas ficar aqui a pensar e a olhar. Não, vamos ser participantes. Se tu queres ser interveniente no processo de cura de alguém, se calhar tu sabes de alguém que está aqui num processo de cura, vai e ora para essa pessoa. E se tu reconheces que precisas deste processo de cura, talvez pede a alguém para orar por ti. Mas não vamos olhar para esta canção apenas como uma música. Vamos fazer dela a nossa oração. E clamar pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos fazer isso.